Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa vai ser uma videoaula para demonstrar para vocês, os participantes da Combin, ok? Como trabalhar com o Autodesk Inventor e inserir dentro de um projeto do Autodesk Revit. Primeiramente eu quero agradecer ao Alan Araújo por estar dando essa oportunidade de demonstrar essas ferramentas, ok? E eu quero falar um pouquinho sobre aqui o meu trabalho e a gente vai partir direto para o tutorial. Bom, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência. Bom, primeiramente, eu atuo com os softwares AutoCAD, o Autodesk Inventor, o Revit e atualmente com o Autodesk Showcase. Sou o autor do livro Autodesk Inventor Professional, Modelamento, Montagem e Detalhamento pela editora Viena. Tenho a certificação Professional para o Autodesk Inventor. Sou colaborador da comunidade de usuários Autodesk Brasil na área de MFG, ou seja, manufatura. Atuo diretamente na criação de vídeos. Também sou membro da equipe Autodesk Expert Elite e também trabalho diretamente com algumas empresas aqui do Vale do Paraíba, ok? Tem aqui umas relações das empresas que eu já prestei serviço, entre elas a CPTM de São Paulo, o IEAV, que é o Instituto de Estudos Avançados da Força Aérea Brasileira. Para quem já passou aqui por São José dos Campos, já deve ter visto a base do DCTA. Também fui palestrante em algumas escolas, ok? Entre elas a ETEC e o ITA, né, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Bom, pessoal, para quem já me segue, sabe que eu vou direto ao assunto. Então, chega de lenga-lenga, chega de blá blá blá, vamos para o que interessa. Bom, pessoal, eu já estou com um projeto aqui em andamento no Autodesk Revit. E o que eu vou falar não vai ser sobre as disciplinas de construção, sobre parede, piso, e vai ser direto aos elementos de famílias. Bom, eu estou aqui com uma planta, no caso eu coloquei esse objeto dentro aqui dessa sala e esse elemento aqui, ó, essa mesa de centro, tanto as taças foram criados dentro do Autodesk Inventor. A partir desses objetos eu consigo relacionar algumas dimensões, alterar as suas propriedades como material e a partir disso começar a trabalhar com elementos para renderização, criar ali o seu objeto numa forma real. Bom, para finalizar essa apresentação, tenho aqui também uma outra vista, ok? Para vocês entenderem o que nós vamos trabalhar então. Mudando então para a interface do Autodesk Inventor, eu vou trabalhar com a versão 2016 e eu creio que para algumas pessoas isso é novidade. Primeiramente, para quem trabalha com o Autodesk Revit, às vezes não tem a intenção de trabalhar com o Inventor porque ele é dedicado quase que 100% para a área mecânica, construção de estruturas, peças, tanto para usinagem no sistema CAM, ou simplesmente a construção de peças e conjuntos para gerar o seu detalhamento 2D. Ele funciona com um sistema paramétrico, onde está relacionado desde a sua construção 3D até o detalhamento 2D, bem semelhante com o sistema do Revit, onde você modela primeiro a sua casa e depois você vai detalhar. Eu vou começar aqui, então, criando uma nova peça, nesse caso, criando um elemento new. E para quem nunca trabalhou, não se sinta preocupado porque eu vou explicar como que é a interface e também como que funciona aqui as ferramentas. Primeiro, o Inventor trabalha com 3 arquivos principais, que no caso seria o arquivo IPT para o modelamento de peças, ok? No caso, se eu estiver construindo um conjunto mecânico, você pode trabalhar peça por peça e depois desse conceito finalizado, você vai partir para o segundo arquivo, que é o chamado IAM, que é o Inventor Assembly, onde você vai colocar peça por peça no seu devido lugar, com movimentações, relações de posição e assim por diante. E no final, quando você tiver todo o conjunto pronto, você parte para o último arquivo, que é o IDW, onde você vai documentar, criar ali as suas informações para a construção, até mesmo a usinagem da peça. Ainda existem outros 2 tipos de arquivo, que seria o arquivo IPJ, a relação de projeto, onde você vai dar endereço e local exato para os arquivos. E por último, o IPN, que é um item de apresentação, onde você cria vistas explodidas. Bom, eu vou começar aqui então com o meu arquivo Standard milímetro IPT e eu vou habilitar aqui o botão Create e eu vou começar a modelar. A interface do Autodesk Inventor, pessoal, comparado com o Revit, é muito similar. Porque ele tem aqui em cima o nosso menu Ribbon, onde ele separa por abas cada ferramenta, ok? Vários elementos relacionados às estruturas, até mesmo a parte do BIM, que é esse novo item aqui, ó, onde eu consigo transportar essa peça para o conceito do BIM. Bom, partindo para a parte inferior, eu tenho aqui minha barra de navegação, ou meu browser navegador, onde eu vou encontrar todos os passos de construção.
Aqui no campo central seria toda a minha área de trabalho. E aqui em cima o nosso menu do aplicativo, onde são as ferramentas do próprio Windows, onde tem lá o New, Open, Save, o Save As, e algumas ferramentas específicas do próprio Inventor, que seria exportar arquivos, o gerenciamento de informações, ok? Switch, impressões e propriedades. Bom, tendo essa noção inicial, eu já vou partir para o modelamento 2D. Dentro aqui da minha aba principal, o 3D Model, eu vou encontrar essa ferramenta chamada Start 2D Sketch, ou seja, começar um primeiro esboço. Eu posso trabalhar com esse meu esboço em 3 planos iniciais, sendo eles o meu plano XY, ok? O meu plano YZ e o último plano aqui, ZX. Você vai referenciar qual é a melhor opção para você. Nesse meu caso, eu vou selecionar como plano de referência o plano chamado XZ, para facilitar depois a interpretação no modelo. E quando você for transportar para o sistema BIM, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque o sistema de conversão vai permitir que você utilize ou uma referência do seu UCS, sistema de coordenadas do usuário, ou você cria algo novo a partir de pontos ou linhas, ok? Então, nesse caso, eu vou selecionar esse plano XZ, ele vai transformar todo o meu ambiente de trabalho, assim como o meu menu Ribbon em ferramentas de desenho, onde eu vou encontrar linhas, círculos, arcos, retângulos e assim por diante. Aquela nossa mesa de centro, ela está dividida em 3 peças. No caso, uma base principal, que ela tem ali o apoio para o vidro, a base lateral um pouco menor, ela tem somente 2 pernas e um recorte, e por último a própria peça de vidro. Lembrando que eu estou trabalhando com um arquivo de peça, ok? Bom, então vamos lá, eu vou puxar aqui algumas linhas, ok? Puxar algumas referências. E vocês vão se perguntar, nesse momento eu vou colocar cotas? Não, porque eu tenho que demonstrar para vocês o conceito de parametrização dentro aqui do meu arquivo IPT. Olha só, eu fiz aqui como se fosse um L, ok? Que seria o contorno aqui da nossa mesa. Essa mesa, pessoal, vai ter a altura de 40 centímetros ou 0,40 metros e o comprimento exato de 1 metro, ok? Para aqueles que se perguntam qual é a unidade de trabalho do Autodesk Inventor. Bom, inicialmente ele trabalha com a unidade de milímetros, mas não tem problema nenhum, porque você pode preencher os campos e dimensões com as suas siglas, ele vai fazer a conversão automaticamente. Você pode alterar também a sua relação dentro do documento e qualquer informação que você coloca passa a ser metros, ok? Bom, nesse caso não vai haver necessidade, eu vou trabalhar com milímetros e vamos ao que interessa. Bom, eu vou puxar aqui então o item de Dimension, que é uma cota genérica. No caso, o que ele estaria fazendo? A cada seleção que eu faço do objeto, ele vai interpretar qual é a melhor cota. Se eu puxar dentro de um círculo, ele vai puxar diâmetro ou raio, entre linhas paralelas a distância, entre 2 linhas com ângulo, a dimensão do próprio ângulo. E se eu clicar somente num objeto, numa linha, ele puxa a minha relação aqui, ok, dimensional. Se eu clicar em outro objeto, ele já muda o sistema de cota e puxa um ângulo. Bom, eu vou cancelar e fazer novamente, eu vou colocar aqui então, ó, 400 milímetros. Está muito grande, está quase com 4 metros. Então, digitando aqui, ó, 400, ele vai diminuir essa minha relação e apresentar a cota para mim na parte inferior. A qualquer momento do projeto que eu necessite corrigir isso, ele já vai fazer a alteração automática. Bom, vou puxar aqui agora uma cota na altura. Nesse caso, eu vou mudar, eu vou colocar 0,40 metros, ou seja, eu estou colocando aqui 40 centímetros ou 400 milímetros. Confirmo com Enter, ele já faz a correção. E aqui o comprimento ou a largura, 1000 milímetros ou 100 centímetros, ok? Ele já faz aqui o ajuste automático. Se você quiser reposicionar essas cotas, colocar num ambiente mais próximo do seu trabalho, não tem problema nenhum, ok? Quando você finaliza essa sua estrutura, ou se você finalizar essa estrutura, eu vou fechar aqui clicando no Finish Sketch. Ele vai criar essa relação na minha montagem, ou seja, aqui na minha árvore do navegador, ele já tem um Sketch 1. Galera, o Inventor ele só vai fazer as extrusões, revoluções de objetos que estejam 100% fechado. Então, se eu tentar fazer algum comando de criação 3D, no caso aqui, não vai funcionar, porque ainda falta a espessura e a minha estrutura. Mas, professor, você fechou aquela aba de sketch, você tem que refazer o esboço? Não. Você pode voltar a qualquer momento aqui na árvore, dar um duplo clique no Sketch 1 ou com o botão direito, Edit Sketch. Você vai voltar para o seu ambiente de trabalho. O que está faltando aqui agora seria a relação do offset.
Então, para quem já trabalha com o AutoCAD, para quem já fez modelamentos no Revit, vai reconhecer algumas ferramentas aqui no item de Modify, onde eu tenho uma semelhança nos ícones, entre eles o Move, Copy, Rotate. O Trim muda a relação para o CAD, o Extend, mas aqui tem um que é quase igual para todos, o Offset. Vou dar um clique nesse meu item, puxar a informação para baixo e colocar o quanto que eu desejo. Se você não tiver a informação de momento, você pode clicar em qualquer ponto. Depois, puxar uma cota de relação paralela entre duas linhas e a partir desse ponto você colocar a sua cota. Reparem que as 3 linhas vão ser corrigidas. Eu vou colocar aqui, ó, 50 milímetros, as 3 linhas ficam orientadas. Então, vou alterar aqui, por exemplo, para 80 milímetros. Ele já faz a correção automática. Bom, vou voltar aqui para os 50 milímetros, ok? Vou fechar aqui as duas extremidades e esse agora vai ser o nosso esboço principal. Outra ferramenta interessante que existe no Inventor seria as funções relacionadas às cotas. Como assim, professor? Olha só, você dando um duplo clique em cima de qualquer cota, ele vai trazer uma janela que seria a edição dessa cota e ele traz um nome. Reparem que na frente dessa cota ele colocou o D2. Então, o nome dessa função seria pela ordem de criação. Se eu clicar nessa função de 400 milímetros aqui abaixo, ele vai trazer como D0. E assim sucessivamente. Como essa última cota aqui foi criada, então, pela lógica, D0, 1, 2, 3. Então, a informação é D3. Mas só que vamos ser um pouco realista, pessoal. Fica um pouco complicado de eu ficar memorizando informações de cotas com parâmetros D1, D2, D3. Então, eu posso vir aqui nessa minha cota, dar um duplo clique, colocar aqui na frente a informação de comprimento igual a 100 milímetros. Se você digitar algum parâmetro que ele não possa criar o nome, por exemplo, você colocar algum símbolo ou alguma relação, ele vai deixar a sua função com um tom de vermelho e não vai poder ser aplicado. Então, você vai colocar comprimento igual a 100, ele vai mudar essa sua relação, vai colocar o nome agora como comprimento. Se você abrir aqui a janela, ó, elemento comprimento, eu vou repetir a mesma coisa aqui para o elemento de altura, ok? Vou colocar ali 0,40 e aqui no meu item de 50 eu vou colocar espessura, ok? Quando nós formos transportar esse arquivo para o Revit, todas essas relações irão aparecer no campo de propriedades. Mas, professor, que campo de propriedades é esse e como que a gente vai alterar? Bom, eu vou sair um pouquinho aqui da tela do Inventor, eu vou voltar aqui para o Revit, ok? Eu vou clicar nessa mesa aqui, ó, ela já foi criada. Então, eu vou voltar dentro do arquivo de família. E dentro aqui do campo de propriedades, dentro da família de propriedades, ó, eu tenho todas as relações, comprimento, largura, referência e uma cota aqui D7. Esses nomes não estão aqui por um acaso, eu criei dentro do Inventor todas essas informações e ele carrega automaticamente dentro do meu sistema de família. Então, para quem já trabalha com o Revit, já criou famílias e deve estar se perguntando se é possível você transportar esses dados, sim, é possível. Bom, vou fechar aqui esse objeto, vou voltar lá para o meu Inventor e vamos para o que interessa. Parti aqui desse processo, coloquei as relações, só que vocês não estão enxergando os nomes. Você pode mudar aqui a sua estrutura dentro do seu campo de Tools. Então, clicando aqui em cima na aba Tools, ok? Eu tenho aqui Document Settings. Ele vai trazer todos os parâmetros desse documento. E entre as abas eu vou encontrar aqui, ó, Unit. Aqueles que devem estar se perguntando, poxa, eu consigo alterar os comprimentos, as unidades? Aqui, ó, Unit. Eu vou ter polegada, pé, centímetros, metros ou microns. Nesse nosso caso, como estou trabalhando em milímetros, já está tudo correto. Só que no grupo inferior, Modeling Dimension Display, eu vou encontrar esse cara aqui, ó, Display as Expression, que seria a apresentação da minha função, ou seja, o nome e a informação de cota. Vou clicar no aplicar e fechar. Pronto. Comprimento, altura, D0 e espessura. Tranquilos? Essa é a primeira base para vocês entenderem a lógica de construção. Eu vou finalizar esse meu esboço, ele vai me transferir para a parte isométrica, e agora eu vou falar um pouco sobre o modelamento, onde eu tenho o item chamado 3D Model e toda a estrutura entre extrusão, revolução, sweep, loft, emboss, derivações, abas aqui de reforço. Eu vou dar uma pulada entre essas ferramentas e eu já vou direto para o que eu necessito, que vai ser o quê? Esse elemento aqui de extrusão. Reparem que aquela ferramenta, ou seja, aquela superfície que nós criamos, pode ser agora trabalhada com o modelo 3D. O Inventor possibilita que você faça alteração visual, puxando aqui a sua estrutura como um modelo 3D,
Ou você pode colocar uma dimensão. Dentro desse nosso campo aqui de extensões, eu encontro dois menus. Esse menu, ok? Que é o menu clássico. Para quem trabalha com as versões antigas do Inventor já deve ter visto essa janela. E do lado direito eu tenho o menu mais recente, que foi introduzido no Inventor a partir da versão 14. Você não necessita trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Ou você minimiza uma, você trabalha somente com essa opção, ou se você preferir, tanto faz, você deixa as duas ativas. Eu vou colocar aqui então a largura, eu vou colocar o nome largura, ok? Colocar a função de igual e vou colocar uma dimensão. Nesse meu caso, eu vou colocar 600 milímetros. Por que isso? Para quando eu transportar para o Revit, eu conseguir pegar esse meu parâmetro de largura exato. Clico no OK, ele já criou aqui a minha ferramenta, ok? O meu modelo 3D. Bom, o que está faltando agora? A perna e a estrutura aqui do vidro. Só que é o seguinte, para eu colocar o vidro e colocar aqui a perna, eu preciso ter uma relação de planos. Você deve estar se perguntando o seguinte, é só você criar um esboço na parte superior e fazer aqui a extrusão de remoção de material. Sim. Qual que é o problema? Quando você leva esses sistemas para o Revit, ele pode dar um erro de consequência. Você faz alguma alteração, ele não identifica os seus planos de referência. Então, nesse caso, para quem vai trabalhar com o sistema BIM, eu recomendo que faça a criação de planos. Para quem vai trabalhar com um móvel ou um objeto que não vai sofrer alterações, você pode trabalhar com um sistema de construção num plano e remover o material. Agora, se você pretende fazer modificações, não. Parta para o princípio que crie planos, crie referências e aí você faz a sua extrusão. Bom, aqui eu vou colocar, ó, criar um plano, eu tenho aqui a ferramenta Work Factories e eu tenho aqui o elemento chamado Plane. Então, eu vou clicar no elemento Plane aqui em cima, a criação de plano. Clicar numa superfície de referência, no caso, a lateral desse meu móvel e puxar para a minha esquerda. Reparem que ele colocou a minha cota como negativo, quando eu estou invadindo a minha estrutura, porque ele pega como a base do meu objeto positivo. No caso, o eixo Y também está para a minha direita, então estou voltando, seria o eixo negativo. Eu vou colocar aqui o nome ref, plano 01, espaço igual, ou eu coloco milímetros, 80, ou eu coloco 0,08, ok, metros, ou eu coloco 8 centímetros, tanto faz. Como ele invadiu, eu vou colocar o valor negativo novamente, menos 80, ok? Confirmo, e agora eu vou criar o segundo plano de referência. Só que dessa vez eu não vou me preocupar em colocar o nome, por quê? Dentro dessa minha janela de cota, eu posso selecionar aqui, ó, lista de parâmetros. E todos os parâmetros que eu criei até então apresentam aqui, ó, altura, comprimento, espessura, largura e referência plano 1, que é exatamente o menos 80 que eu coloquei nesse plano da direita. Confirmo com um OK. E se em qualquer momento, ó, eu venho nesse plano, dou um duplo clique, ele vai me trazer a dimensão. Vou colocar aqui uma dimensão bem maior para vocês verem a diferença, menos 200. Quando eu ajusto, ele ajusta os dois planos, criando assim então uma simetria. Vou voltar para a dimensão, ok? Colocar menos 80 e ele vai corrigir os dois. Para quem trabalha bastante com o Revit, trabalha bastante com janelas de propriedades e famílias, deve estar se perguntando, mas não existe um campo onde você consegue enxergar todos os parâmetros e alterar? Sim. Dentro aqui da aba Manager, ok? Eu vou encontrar o elemento chamado parâmetros fx. Nos treinamentos que eu ministro, eu chamo ele de função fx, que é uma função matemática, ok? E aqui eu vou encontrar todos os elementos que eu criei, que na verdade foram modificados, e os elementos que estão relacionados a dimensões. Nesse caso, ele coloca numa ordem crescente, D0, D1, D2, D3 até o D7, e aqueles que sofreram alteração, ele coloca o nome correspondente, altura, comprimento, espessura, largura ou ref plano. Posso alterar os parâmetros nessa janela e ele vai fazer a modificação no elemento 3D. Bom, a partir disso eu vou começar agora a trabalhar com o esboço. Eu vou criar aqui um sketch nessa referência da direita, ok? Vocês vão falar assim, mas não dá para enxergar na parte interna, professor. Com a função F7, ou seja, a tecla F7 do Inventor, eu consigo enxergar por dentro da minha geometria. E outra função interessante seria a projeção de qualquer elemento que esteja no mesmo plano ou afastado. E com esse princípio eu posso habilitar a ferramenta de projeção. Existe aqui uma formatação, eu posso colocar como linha tracejada e selecionar a geometria existente. Reparem agora que no entorno da minha peça existem várias linhas, ok? Linhas de auxílio para a construção. E agora eu vou criar aqui um retângulo, eu vou tirar aqui o elemento construtivo e puxar uma dimensão aleatória.
ok? Eu posso colocar esse meu elemento do vidro ó, alinhado com essa superfície ou colocar uma cota aqui, ó. Bom, puxando aqui a dimensão dessa linha para o vidro, eu vou colocar aqui 100 milímetros, ok? A dimensão aqui do recorte vai ser exatamente a espessura, porque eu não vou colocar o vidro agora, eu vou colocar o vidro depois. Então, voltando aqui, eu vou habilitar a lista de parâmetros e eu vou colocar o elemento chamado ESP, que é a espessura com 50 milímetros. Ele já vai respeitar e colocar a função D9. Vou fechar esse meu item de sketch. Vou habilitar o comando de extrusão novamente, só que dessa vez eu vou puxar para a minha esquerda e ele vai entender que eu vou remover esse material, ou seja, eu estou retirando essa minha estrutura. Professor, mas até onde ele vai remover? Dentro do campo de extensões você pode trocar, ou colocando uma distância, até o próximo ele vai identificar toda a estrutura, to que eu posso selecionar um plano, ou entre planos que você selecione, ou tudo. Ele vai recortar independente do que seja o material. Nesse caso, o mais interessante é o to. Eu vou selecionar um segundo plano de referência e ele vai cortar exatamente nessa minha estrutura, ok? Fica um pouco mais prático da gente trabalhar. O que está faltando agora? A construção do vidro e a construção aqui das duas pernas laterais. Pessoal, como eu estou dentro do sistema de peça, eu posso agora variar as extrusões como elementos de peças separadas. Como que seria isso, professor? Eu preciso abrir um outro arquivo e começar o modelamento de montagem? Não, você pode colocar dentro dessa peça e transformar ele num arquivo de montagem. Olha só que interessante. Eu vou construir aqui agora o elemento de vidro, tá? Essa é a minha estrutura. Então, eu vou habilitar novamente o sketch nesse plano de trabalho. Vou repetir aqui a função F7. E projetando aqui uma linha na parte superior, e a partir da extremidade ali direita eu vou puxar um retângulo, vou mudar aqui o sistema para a linha construtiva e vou colocar aqui duas cotas. A primeira vai ser a distância, que é exatamente aquele 100 que eu havia colocado na minha estrutura, e a espessura que eu vou colocar um vidro temperado de 8 milímetros, ok? Isso aqui é uma base para esse projeto. Vou finalizar o sketch. E eu vou fazer a extrusão, só que dessa vez eu vou colocar aqui o to, ok? E se você não se preocupar, você vai acabar criando um corpo sólido unido. Professor, não entendi. Bom, olha só. Esses dois elementos, eles são independentes. Um é madeira e um vai ser o vidro. Dentro aqui da janela da extrusão, você pode trabalhar ó, com um elemento chamado New Solid. Eu vou fazer errado nesse momento só para vocês enxergarem. Ó. Vou confirmar com um OK e ele criou a extrusão, ó, vocês conseguem perceber aqui a espessura do material, só que ele não criou divisão, ele simplesmente uniu os elementos e somou o material. Deixa eu voltar aqui com a extrusão anterior. Vou fazer o mesmo processo. Colocar aqui na superfície to, só que dessa vez eu vou habilitar o New Solid. Pronto, quando eu confirmo o comando, ó, ele separa peça número 1 e a peça número 2. Independente disso, quando você for transportar para o Revit, ele vai conseguir separar material por material. Quando estiver tudo finalizado, eu posso vir aqui no meu Manager e selecionar um comando chamado Make Component, que seria a criação de uma peça simples, um IPT, num elemento chamado IAM, que é o Assembly. Bom, pessoal, para finalizar aqui o modelamento, eu vou construir aqui a lateral direita da mesa e vamos ao que interessa. Então, eu vou criar aqui, ó, um plano de trabalho, eu vou construir aqui a minha relação e eu vou fazer o formato exato de um L, ok? Eu vou até desenhar errado aqui essa estrutura para vocês verem a facilidade de você trabalhar com o elemento dentro do Inventor para conjuntos mecânicos. Olha só, eu construí um L com algumas geometrias erradas, entre elas a linha na vertical e a linha na horizontal. Existe aqui no nosso menu superior o nosso elemento chamado Constraint, onde eu consigo relacionar coincidência, colinear, concêntrico, itens fixos ou até mesmo a relação sempre na horizontal ou sempre na vertical. Bom, clicando no sempre horizontal e selecionando uma linha, ele vai corrigir, criando uma relação de constraint nessa minha parte inferior. E a mesma coisa eu vou fazer na minha estrutura lateral. Outra coisa interessante é que eu posso utilizar a geometria já existente, ou seja, o modelo 3D. Habilito o colinear, seleciono a parte inferior da mesa e a linha que eu criei. Pronto. Agora, toda vez que eu modificar a linha dessa mesa, ele vai modificar esse meu esboço 2D. Então, eu vou clicar na lateral direita e na linha também. E a mesma coisa para a base.
A partir de agora, eu posso colocar então as duas relações de cotas. Nesse caso, eu vou colocar com o ESP, que é a espessura da madeira, que é o 50 que eu já havia criado anteriormente. Outra coisa interessante é que você pode colocar funções de igualdade entre as dimensões já criadas. Por exemplo, igual, clico aqui na função D16 e ele já vai puxar a minha cota como exatamente função D16. Se eu alterar essa dimensão, ele altera essa da esquerda. Só um exemplo, eu vou colocar aqui agora, ó, 80. Independente se era função ou dimensão, ele já vai ajustar os dois. Eu vou voltar aqui para a espessura para ficar tudo correto. Bom, legal. Vou fazer aqui agora o finish, vou fazer aqui a extrusão, ok, dessa minha matemática, e eu vou colocar aqui agora um comprimento, que no caso, nessa estrutura, vai ser o item chamado largura. Então, lista de parâmetros, largura. Confirmo com OK. E aí você fala, professor, mas você fez errado, ele fez para o lado esquerdo, ele está somando o material para o lado esquerdo. Calma, pessoal, não precisa deletar, não precisa refazer o seu elemento, não precisa refazer toda a sua estrutura. Basta você vir aqui na sua árvore de construção, o seu browser, encontrar essa extrusão, dar um duplo clique para edição e colocar aqui, ó, eu vou colocar esse meu elemento para a lateral direita. Então, eu vou acrescentar aqui o elemento flip, eu vou mudar a direção. Eu vou colocar to e selecionar esse plano de trabalho, ok? E eu vou criar como um novo material, ou seja, um novo sólido. Pronto, fiz essa minha relação de correção e eu posso repetir a mesma coisa aqui para a minha lateral direita, ó. Sempre que você precisar, você pode projetar as estruturas, ó, já existentes. Então, não precisa refazer nenhum desenho, muito menos ajustar a sua estrutura. Finalizo o sketch, faço uma extrusão com o mesmo princípio, alterando o lado, dando um flip, selecionando o plano de trabalho para to até essa minha base e construindo um novo sólido. Pronto, eu tenho aqui agora duas pernas, ok? Nesse formato, você pode até unir aqui os elementos na parte inferior. Para quem quiser deixar assim, acho que não vai ter problema nenhum, ok? Mas só para a gente fazer aqui com o modelo que estava representado, vou apertar aqui o F7 e vou colocar aqui um outro sólido. Você pode até projetar aqui, ó, finalizar o sketch, extrusão e colocar até essa face aqui, ó. E quem quiser criar um novo material, ou seja, um novo sólido, pode sem problema nenhum, ok? Então, eu tenho aqui agora uma peça da esquerda, duas peças que é o vidro e 3 peças aqui na minha lateral direita. Galera, até esse ponto, o nosso processo já está finalizado. A única coisa agora que eu preciso executar são as configurações para transferência BIM e uma relação ali onde eu vou trabalhar com a matemática 3D. Então, olha só, eu vou salvar esse arquivo primeiro no Inventor. Eu vou colocar aqui o nome mesa, centro, ok? Vou salvar essa minha estrutura para não perder a matemática. E antes de habilitar esse meu comando, eu vou vir aqui, ó, Manager, ok? Funções paramétricas. E aqui eu posso selecionar qual função eu vou levar para o Revit. Todas as funções aqui, pessoal, são aplicáveis ao Revit, mas se você não habilitar aqui a transferência, ou seja, o export desse meu elemento, você não vai encontrar ele na sua estrutura 3D depois. Então, eu vou levar altura, comprimento, espessura e largura, ok? A referência do plano, como eu não necessito, você pode deixar desabilitado. Eu vou colocar, creio eu que ele vai levar esse D7 ó, como referência de plano também, porque é uma consequência de cota, ok? Outras relações aqui, ó, D9 como espessura também, D16. Bom, isso que é o importante para mim. Vou finalizar clicando no Done. Vou agora para a aba específica do BIM, que até agora vocês estão assistindo esse vídeo, para essa ferramenta, ok? Bom, essa ferramenta também é nova dentro do Autodesk Inventor. Se eu não me engano, está nela a partir da versão 14.15. Mas, direto ao assunto, o que eu vou encontrar aqui? Primeiro, você pode fazer uma checagem desse seu elemento 3D, se ele vai conseguir carregar todas as estruturas para o Revit. Eu vou habilitar aqui para vocês verem, ele vai me trazer uma mensagem que está tudo correto, não tem problema nenhum, ok? Tenho aqui a remoção de detalhes, caso a sua estrutura seja complexa, tenha várias curvas, vários elementos que não consigam ser carregados, você pode remover algumas funções. Você ainda pode fechar ferramentas de furações ou rasgos dentro da sua estrutura ou envelopar esse seu elemento, definir como uma estrutura rígida, né? Mas não é isso que eu preciso, eu vou habilitar isso aqui, ó, BIM Exchange, ou seja, exportar isso para o elemento BIM. Quando você já habilita essa ferramenta, você vai encontrar no campo esquerdo
alguns itens, como a criação de trilhos para cabos, conectores, dutos, pipes ou elementos elétricos. Isso aqui, pessoal, essas 5 ferramentas vão ser específicas para o pessoal do MAP, para tubulação e sistemas de hidráulica e cabeamento elétrico, ok? Como eu não estou criando nenhum elemento para MAP, então eu vou pular essa nossa parte e apresentação. Pretendo fazer algumas videoaulas relacionadas à estrutura de MAP, mas eu preciso me aprimorar primeiro para não falar nada de errado para vocês. Bom, eu vou encontrar aqui Workfactories, que é o nosso UCS. Para aqueles que lembram, no comecinho da aula eu falei, poxa, você não precisa se preocupar com o plano, porque você pode criar uma referência ao UCS. Então, olha só, eu vou clicar nesse meu elemento de UCS e eu vou definir um ponto 00 sendo essa quina da mesa, porque é o ponto 0 que vai ser inserido no meu elemento 3D. Dou um clique. Pronto, ele define agora qual é a direção do eixo X. Clicando nesse meu outro elemento, na outra quina, ele vai definir essa linha como referência X. E clicando aqui na outra extremidade, ele define como a minha linha de Y. Automaticamente ele vai definir o Z para cima como positivo. E agora, quando eu inserir isso no Revit, vai ser sempre o plano XY na base. Não ficou muito diferente do que existe aqui no arquivo padrão. Ele mudou só as direções do XY. Bom, ainda posso fazer mais uma checagem do design para ver se existe alguma ferramenta ou alguma dimensão que ficou para trás. Posso fazer a checagem novamente da estrutura 3D e como eu já havia feito anteriormente, ele não me deu nenhum erro novamente. E agora eu vou encontrar o botão que faz toda essa mágica acontecer, que é o Export Building Component, exportação dessa estrutura. Habilito essa ferramenta, ok? Primeiro, vamos por partes. Essa minha janela do Export, ele vai encontrar aqui em cima um elemento chamado File Type. Você vai encontrar duas ferramentas, a ferramenta chamada Revit Family Files, que é o RFA, para quem trabalha com Revit já conhece essa estrutura, e eu tenho uma segunda opção, que é o Autodesk Exchange Files, que seria uma conversão mais arcaica. Qual é o problema dessa conversão? Ele leva a sua estrutura 3D sem a parametrização correspondente e ele cria um sólido sem ajustes. Eu vou fazer isso depois com uma taça. O item de RFA, o erro que ele vai apresentar e depois eu vou levar como Autodesk Exchange, ok? Nesse meu primeiro exemplo é o RFA normal. Você pode clicar aqui no Component Type e nessa ferramenta ó, selecionar se ele vai ser um elemento para proteções, equipamentos, sanitário, manufatura, gerenciamento aqui de serviços, enfim. Habilitando um desses subgrupos, você pode colocar qual é a família específica desse seu equipamento. Preciso colocar agora? Não. Mesmo que você não saiba qual é essa ferramenta, eu acho mais interessante trabalhar com o campo do próprio Revit. Lá fica muito mais prático para a gente trabalhar. Então, eu vou deixar aqui em branco. Propriedades do modelo. Olha só, eu tenho aqui algumas informações como disciplina, quem é o fabricante, o modelo e o URL, que é o site. Só que isso aqui está um pouco vago para o que eu preciso. Você pode habilitar aqui ó, o Model Property e ele vai trazer todas as ferramentas que você colocou, a parametrização, todos os elementos relacionados a centro de gravidade, densidade, material, volume, datas. E aí você fala, poxa professor, é muita informação. Não vou conseguir gerenciar todo mundo aqui. Galera, não se preocupem, por quê? Clicando aqui em cima você vai encontrar um filtro. Você pode remover da opção somente com propriedades preenchidas com valores para a opção que você necessita. Por exemplo, autor, eu vou deixar a construção como autor. Data de criação e part number eu não vou levar. Data de checagem, data de aprovação do engenheiro também não. Data de manufatura, ou seja, também não vou aprovação. Status de design também não, vou deixar, ok? Pessoal, o custom aqui só apareceu porque eu habilitei lá atrás no meu campo de FX, ou seja, a propriedade que eu criei anteriormente. Propriedades de massa, não vou levar material nem densidade, vou levar a massa, ou seja, dessa minha estrutura. Não vou levar a área, volume pode até deixar. Não vou levar centro de gravidade, eu vou confirmar com OK. Bom, olha só que interessante. Algumas propriedades ele já preenche com o valor. Por exemplo, o item de massa e volume ele está igual porque ele tem a mesma densidade. Eu não coloquei o material relacionado a essa minha estrutura. Então, nesse caso, até convém eu remover aqui ó, a minha massa. Ah, professor, eu quero deixar a massa. Bom,
Para isso, você vai ter que colocar o material nessa sua estrutura. Aí sim ele vai mudar o valor. E como que faz isso, professor? Bom, eu vou mostrar aqui mais dois problemas e a gente vai partir para a correção. Então, olha só. O custo não está preenchido, o designer também não está preenchido corretamente. Eu vou aplicar as modificações e eu vou cancelar essa janela. Bom, eu não cliquei no OK, mas se eu voltar aqui no Export Building Component, ele vai trazer aquelas configurações pré-setadas, ok? Já está definido. Então, eu não perdi nada. Galera, o arquivo do Inventor ele tem um campo chamado iProperties, ou seja, as propriedades do meu modelo. Reparem que no meu navegador ó, ele tem um item de IPT, porém, clicando em cima dessa estrutura, ó, mesa, centro, combin, botão direito, iProperties, eu vou carregar toda a estrutura. Entre eles aqui, ó, autor, vou colocar o meu nome, ok? Professor Daniel Severino. Aqui no campo inferior, company, eu vou colocar combin, ok? Projeto, eu vou colocar novamente aqui, professor Daniel, só professor Daniel. O custo, eu não sei quanto custa uma mesa de centro desse porte, mas eu vou colocar aqui R$260. Somente para teste, tá, pessoal? Vou colocar aqui o status, não vou precisar alterar. Aba de save e a parte de materiais. Você pode trabalhar com um elemento genérico, mas se você colocar aqui ó, um item chamado UD, que seria madeira, vou pôr aqui madeira de cerejeira. Ele vai mudar a densidade desse meu conjunto e vai alterar principalmente densidade e a minha massa, ok? Se eu aplicar, esse conjunto já vai estar relacionado com a madeira, só que aqui ó, ele está como madeira. Bom, o que eu recomendo? Quando vocês executarem o elemento de save com o make component, você pode depois ajustar esse material. Então, só tomem cuidado com isso, tá? Trabalhar com um elemento comum para tudo ou trabalhar com materiais diferenciados. Tem gente que esquece disso e coloca, por exemplo, aço para toda a estrutura e todo o elemento vai ficar pesado. Bom, eu vou deixar de lado esse meu elemento de material, então vou voltar aqui para o Export Building, porque eu vou alterar fisicamente lá no Revit. Eu vou abrir novamente aqui os parâmetros, ok? E eu vou remover massa e volume, ok? Porém, reparem nos outros elementos ó, que eu tinha colocado, como custo 260, design e o autor, Daniel. Deixa eu voltar aqui e colocar company, né, que eu tinha tirado lá aquela hora. Ó. Dou um ok. E ele vai vir aqui, ó, combin, beleza? E antes de finalizar, pessoal, para que não ocorra nenhum erro lá no transporte, verifiquem que aqui no seu campo de orientação, o seu ViewCube, você vai ter os elementos de UCS, entre eles ViewCube, que é a vista 3D padrão, Model Origin, a partir do ponto de origem do 00, ou o CS1, que é aquele que nós criamos anteriormente. Feito essas correções, agora sim você pode clicar no OK. Ele vai pedir um local para você salvar, eu vou manter como mesa centro combin, vou clicar no Save. Ele vai trazer uma janela de exportação, que vai ser gradual conforme o seu elemento vai sendo carregado. Processo finalizado, ele vai trazer uma janela com uma mensagem de sucesso. Nesse caso, se tiver algum erro, ele vai demonstrar para você. Nesse caso, não apareceu. Você ainda pode visualizar como se fosse um arquivo, né, de conversão. Você pode clicar aqui no Yes, que ele vai reportar para você todos os seus elementos que foram inseridos. Como eu falei, ele vai trazer um arquivo como se fosse a checagem e ele vai falar quais são as extrusões que foram levadas, se apareceu algum erro, as propriedades, quais são os parâmetros que você está carregando, ok? E até os elementos que se teve algum estresse, né? Poxa, eu coloquei um parâmetro onde ele não reconheceu, ele vai colocar aqui como uma falha. Bom, como é somente um teste, eu vou voltar aqui para o Inventor. Bom, deixa eu alterar esse material aqui, deixa eu pelo menos trocar a aparência dele para vocês verem. E deixar ele como vidro, tá? Eu tenho aqui o elemento vidro e agora vai ficar um pouquinho mais prático a gente trabalhar. Bom, pessoal, vamos agora para o que interessa. Eu vou fechar esse arquivo, ok? Não vou mais trabalhar com ele. Vou encerrar essa minha estrutura, salvo as modificações no arquivo IPT. E só para a gente se adiantar, eu vou abrir aqui um novo arquivo, que é uma taça ISO para os enólogos aí de plantão. É uma taça padrão para qualquer tipo de vinho, ok? E eu vou fazer aqui o export simples, tá? Então vamos lá de novo, ó, bin exchange. Não vou mudar aqui o elemento de UCS, ele vai considerar aqui o centro de base. E eu vou mandar ele exportar essa minha estrutura. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu vou salvar um arquivo RFA sem propriedade nenhuma. Eu vou salvar aqui taça ISO RFA. Não vou ver o relatório de análise. Eu vou fazer novamente o export, só que dessa vez com o Autodesk Exchange. Eu vou demonstrar uma falha que pode ocorrer no arquivo de vocês. Eu vou salvar com o mesmo nome, taça ISO, e vou mandar ele rodar. Bom, pessoal, dentro agora do Autodesk Revit, vou fazer aqui passo a passo
Primeiramente, eu vou deletar essa mesa, ok? Dentro do meu elemento de biblioteca, eu não necessito desses conjuntos. E vamos partir do princípio que, estando tudo salvo com o seu arquivo RFA, você pode agora simplesmente carregar ele dentro da sua estrutura. Bom, eu vou abaixar um pouco aqui essa aba principal, eu vou dentro aqui da pasta que eu criei esse meu arquivo, e eu vou selecionar esse camarada aqui, ó, mesa centro com bin. Se você clicar e arrastar para dentro do Revit, vai funcionar sem problema nenhum. Você pode até vir aqui em cima, Open, e selecionar o elemento de Family, tanto faz. Bom, vamos para o que interessa agora. Eu vou colocar aqui na vista 3D e reparem que exatamente aquele modelo que eu criei já foi carregado sem problema nenhum. O primeiro fator que vocês devem estar se perguntando é em relação às propriedades. Então, vindo aqui ó, na aba Criar, Grupo Propriedades, eu vou encontrar aquelas relações de cotas, ó. Altura, comprimento, espessura, largura, referência de plano. Então, eu vou mudar aqui uma das dimensões, ó. Por exemplo, 700, que é a minha largura dessa estrutura. Eu vou aplicar, ele vai corrigir essa minha mesa e eu posso trabalhar posteriormente dentro do meu elemento lá de projeto. Eu vou voltar aqui para a dimensão original de 600, ok? Vou confirmar essa minha estrutura. Bom, outra coisa legal seria, antes de levar isso para o seu projeto, colocar aqui ó, a categoria, ou seja, qual é o elemento de família que você está carregando. Por que eu falei que essa janela é mais prática? Ela é mais clean, ela é mais intuitiva do que aquela janela do próprio Inventor. Então aqui, como é uma mesa, eu vou colocar aqui a categoria de móveis. Então, mobiliário. Confirmo com OK, agora eu sei que isso é um mobiliário. Outra coisa interessante também são os materiais. Você clicando em cima do objeto, você tem as suas relações de extrusões, ele mesmo já identifica todos os seus planos e elementos aqui relacionados a travamento de superfície. Porém, aqui no campo de propriedades, um pouco abaixo, eu vou encontrar o camarada material. Eu vou clicar nesse botão que parece bem ao lado aqui, né, bem pequenininho, e eu vou criar um novo parâmetro. Para quem nunca viu isso, pessoal, para quem nunca trabalhou com os parâmetros do Revit, ele vai categorizar para disciplinas e quais são os tipos. Como eu já habilitei dentro do meu conjunto de disciplina comum para o tipo de material, basta eu preencher o nome, então vou por aqui, ó, material, mesa, ok? Para diferenciar depois ali do tampo de vidro, parâmetro de grupo, material e acabamento, ok. Pronto, um novo parâmetro. Eu vou adicionar agora mais um parâmetro para o tampo. Então, vou por aqui, ó, material, tampo. Por que eu não vou por vidro direto? Você pode colocar, por exemplo, ali depois uma tampa, né, ou de própria madeira, ou qualquer outro elemento que não seja de vidro. Então, isso aqui não vai amarrar muito a nossa estrutura. Seleciono aqui material mesa, ok. Vou clicar agora na primeira perna aqui da esquerda. Também eu vou selecionar aqui material como material mesa, ok? Essa perna também da esquerda como material mesa. E por último aqui a minha base, material mesa. Bom, o que vai faltar agora é o vidro. Como eu falei, eu não vou colocar nome de vidro, vou pôr sim tampa de vidro, então material tampo. Beleza, então está configurado. Agora sim eu vou levar esse meu elemento para dentro do projeto Revit. Vou clicar em carregar no projeto. Você poderia ter habilitado o comando aqui de componente, ou arquivo, componente, e mandado ele carregar, mas sem problema nenhum. Eu vou selecionar aqui mais ou menos no centro da sala. Ele já vai posicionar essa estrutura. Selecionei numa posição errada, posso habilitar aqui as ferramentas de edição normal do Revit, sem problema nenhum. Estou apertando a barra de espaço, ok? E agora eu vou para o meu ambiente 3D para verificar se esse camarada veio corretamente. Então eu criei um ambiente 3D aqui somente da sala, acabei aqui ocultando a casa, e vocês vão perceber que essa mesa agora já foi inserida. Só que tem um problema, sem material e sem ajustes de dimensão. Então eu vou clicar nessa mesa e habilitar aqui a função editar tipo. Olha só. Aqui de cara eu já vou habilitar a opção de material, nesse caso por categoria da mesa eu vou colocar como wood cherry, deixa eu ver se encontra aqui madeira de cerejeira. Vou habilitar a biblioteca de materiais, deixa eu pôr aqui uma madeira comum, senão o Alan Araújo vai me matar porque essa videoaula vai ficar mais do que 1 hora, ok? Eu vou colocar wood cherry, para tampa aqui da mesa eu vou colocar como vidro, ok? Vidro comum mesmo, não vou aplicar nenhum elemento ali muito diferenciado. Eu vou duplicar essa estrutura já para poder corrigir depois ali a largura, então vou duplicar e vou pôr aqui mesa
com 800. Vou mudar aqui, né? Agora que eu já vim para o Revit, vou colocar 0,80 metros, ok? E a única informação que eu vou alterar vai ser aqui a largura para 0,8. Confirmo com OK e voilá. Tenho aqui a minha mesa agora com 800. Quero ajustar a dimensão, volto no editar ou simplesmente altero aqui, ó, para o padrão de 600. Fazendo isso, você pode corrigir a qualquer momento essa sua estrutura, você pode criar outros elementos, outras dimensões sem problema nenhum. Bom, para fechar esse vídeo com chave de ouro, deixa eu demonstrar agora o segundo item que eu carreguei. Olha só, deixa eu fechar aqui primeiro as janelas que não estou utilizando, vou abaixar aqui o ambiente. Vou carregar agora o primeiro conjunto da taça, que é o item RFA. Então eu tenho aqui, ó, taça RFA, vou carregar aqui no Revit e eu já vou avisar vocês que ele não vai carregar 100%. Olha só, colocando aqui nessa matemática, ele vai trazer somente a geometria interna que eu coloquei como um líquido. Porém, ele não carregou a matemática por completo. Como eu não fiz a análise ainda dessa estrutura 3D, pode ser algum erro no desenho que eu tenha feito, algum elemento muito complexo que eu não consegui remover a estrutura para trazer no Revit. Então, fechando esse arquivo, ok, direto ao ponto, eu vou trazer agora o nosso arquivo criado com a extensão Exchange, ou seja, Autodesk Exchange. Ele tem esse ícone, né? Lembra bastante a montagem, o ícone de montagem do Inventor, e eu vou carregar ela na minha estrutura para vocês verem o que ele traz. Bom, ele vai trazer aqui como se fosse um paralelepípedo em volta da taça. Você pode até esconder ou até excluir essa camada sem problema nenhum. Eu vou clicar nele e vou tirar a visibilidade desse conjunto, só para vocês entenderem o que ficou dentro agora da taça. Eu tenho agora os dois elementos, no caso, a parte externa e o líquido do próprio item de taça, todos como um sólido. Você pode até excluir esse elemento, ó, clicando aqui em volta e excluir camadas e habilitando aqui zero e linhas ocultas, tá? Bom, feito isso, ó, ele vai deixar somente a sua matemática de estrutura. Bom, tranquilo até aqui, eu vou carregar esse elemento dentro do projeto Combin e eu vou colocar ele dentro dessa minha mesa, né? Como eu já tinha um elemento parecido com ele, eu vou substituir a versão existente, vou colocar aqui numa planta de piso, vou encontrar essa taça aqui dentro do meu elemento, a taça ISO. Eu vou colocar aqui a altura de 400, eu não me lembro ao certo da mesa, e vou colocar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar na minha vista 3D da sala e agora eu tenho a taça de vinho, ok, em cima dessa minha estrutura de mesa. Lembrando que os dois elementos, tanto o RFA quanto o elemento Exchange, ele vai trazer para você nos materiais aplicados. A partir desse ponto você pode criar renderizações, como não é o foco agora dessa videoaula, e simplesmente carregar essa estrutura para dentro do seu projeto. Eu acho que é um assunto muito interessante, eu acho que é um assunto muito válido hoje em dia para conversar entre elementos do próprio Inventor com o próprio Revit. Futuramente eu vou preparar várias aulas relacionadas ao elemento de MAP para tubulações, ou seja, elementos de hidráulica e elétrica, mas isso eu vou deixar para frente, ok? Então é isso aí. Novamente quero agradecer ao Alan Araújo por estar dando esse espaço de participar aqui da Combin. Para aqueles que quiserem tirar algumas dúvidas, mandarem aqui algumas sugestões, eu estou deixando os meus contatos aqui na tela, o meu e-mail daniel.severino@yahoo.com.br, o meu site, o link para o YouTube, para o Facebook, LinkedIn, para quem quiser verificar o meu currículo no LinkedIn. E por último, o link do meu Instagram, para quem quiser me seguir e ver quais projetos eu estou executando, ok? Fica aí a dica para vocês. Galera, então é isso aí. Ótimo Combin para vocês. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!